Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, perto das 11 horas da manhã, você tem o compromisso de ligar na CBN Ribeirão e assistir, ouvir o Bastidor CBN, que sempre traz pessoas importantes e assuntos tão importantes quanto. E hoje nós vamos falar da reforma tributária, que daqui a pouco, 1º de janeiro, começa a valer. Fica ligado aí o que vai acontecer, você empresário, pequeno empresário, microempresário, motorista de táxi, quem quer que seja. E o Dr. Rodrigo Forcenetti, que é um advogado e a maior autoridade hoje para falar dessa reforma tributária. Obrigado, doutor, por falar com a gente. Edmo, que honra estar aqui com você nesse programa maravilhoso, né, que leva informação de qualidade para os nossos ouvintes. Eu que fico honrado e parabenizo pela sua história e pela história do seu programa. Muito obrigado, nós agradecemos. Doutor, eu tenho medo quando começa a anunciar assim, olha, o principal motivo para ter essa reforma tributária é para facilitar a cobrança de imposto federal, estadual, municipal, é para você não ter confusão. Eu tenho medo disso, doutor. Nossa, olha, eu vou te falar, o seu medo ele tem fundamento. Tá, e você já ouviu aquela frase, tem que piorar muito para melhorar? Nossa. Vai ser mais ou menos assim. Então nós estamos passando por um momento, eu digo que, eu tenho dito isso, né, nas oportunidades, que talvez seja a maior revolução que nós tivemos dentro do sistema tributário nacional depois da Constituição de 88. Se é que não foi maior do que as alterações que a Constituição de 88 promoveu, porque a Constituição ainda carregou, né, parte dos tributos que existiam sobre o consumo, incluiu alguma coisa ou outra, mas a mudança ela será radical. E no meio de toda a discussão que envolvia a reforma dos tributos que incidem sobre o consumo, que começou em 2023 e ainda depende de algumas complementações, é isso mesmo que você está ouvindo e entendeu. O Edmo mencionou que essa reforma começa em 1º de janeiro e eu estou dizendo e afirmando que ela ainda depende de uma série de complementações. É assim que funciona no Brasil. Nós vamos falar muito sobre isso. Infelizmente vamos falar. E de repente, no meio disso tudo, todo mundo tentando entender, aparece essa modificação na tributação da renda. Então eu vou te contar uma coisa, meu caro. É para perder noite, para deixar de almoçar, deixar de jantar, deixar de tomar o café e estudar muito, porque essas duas reformas afetarão a sociedade como um todo. E como você mencionou, é o taxista, é o consumidor. E eu andei dando uma lida para a gente ter essa conversa. Eu percebo que tem muita coisa a se regulamentar ainda. Muita. Ou seja, quando ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, basicamente ficou um espaço ali. Sim. Que pode virar uma bomba isso aí. Perfeito. Pode. Então, nós dependemos ainda de complementações que precisam vir do Congresso Nacional. Nós temos complementações que precisam vir do governo federal. Nós temos complementações que precisam vir do comitê gestor, que ainda depende de uma série de regulamentações para ser criado. Então, nós temos um caminho. O que eu tenho dito para todo mundo, para a gente já começar, e eu vou falar disso aí várias vezes dentro desse nosso bate-papo, não é a hora de movimentos bruscos. Então, de você encerrar com aquele planejamento que você fez o ano passado, o ano retrasado, você rasgar toda a reorganização societária. Calma. O que eu estou dizendo para todo mundo é calma, nós teremos um período de transição. Por outro lado, não é sinônimo de comodismo. E, inclusive, apesar dessas alterações começarem a partir de 1º de janeiro de 2026, nós temos algo a fazer em 2025. Temos que ter cuidado com algumas coisas. Então, por exemplo, na tributação do consumo, tá? A atividade de locação de bens imóveis afeta um número
indeterminado de pessoas. Ela passará a ser tributada. Até então, para quem locava bens imóveis na pessoa física, e eu estou incluindo na locação de bens imóveis quem vive de arrendamento rural, quem tem a sua propriedade rural e ao invés de explorar diretamente ou com um regime de parceria, optou por arrendar. O arrendamento rural é considerado como uma atividade imobiliária. Atenção a todos. A atividade imobiliária e não a atividade rural. Então quer dizer que eu tenho meu apartamentinho lá, botei para alugar. Você pode ser sujeito de IBS e CBS, que são esses novos tributos que nós vamos falar daqui a pouco. O proprietário, o locador. Proprietário, mas obviamente o que acontece? Você repassa o valor na locação. Isso é óbvio. Mas e o imóvel que já está locado? Aí é que vem a obrigatoriedade que nós temos esse ano, que eu iria comentar agora. Então veja, apesar de não ser hora de um movimento brusco, nós temos algo a fazer. O que nós precisamos fazer ainda em 2025? Para quem fez uma locação de um imóvel residencial, esse está tranquilo, basta que ele prove que o seu contrato estava celebrado em 16 de janeiro de 2025. Isso, eu estou falando de 16 de janeiro de 2025. E no meio do ano? Esse já está dentro das regras novas. Pronto. Esse não tem o que fazer. Esse que celebrou um contrato residencial até 16 de janeiro de 2025, ele vai poder aplicar as regras atuais até o final de 2028. Tá? Agora, a função, ele precisa cumprir. Quem que precisa cumprir alguma coisa até o final de 2025? Quem tem contratos de locação ou arrendamento rural, não residenciais, celebrados até 16 de janeiro de 2025. Ele precisa comprovar que esse contrato foi assinado com firma reconhecida, assinatura eletrônica ou a prova do pagamento. Sim. E ele precisa registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis até 31 de dezembro de 2025 ou entregar uma declaração para a Receita Federal, dando informações dessa locação. Detalhe, essa declaração ainda não foi apresentada pela Receita Federal, mas nós temos até o dia 31 de dezembro, para que ele sofra uma tributação até o término desse contrato de 3,65%. Tá? Se ele assim o fizer, ele fica sujeito a uma tributação de 3,65% sobre a sua locação até o término desse contrato. Então, esse é o primeiro cuidado. E depois de 16 de janeiro de 2025? Aí a gente entra na regra... E que quem celebrou já entra na regra geral, que aí nós vamos explicar daqui a pouco o que é que vai acontecer. Mas calma que tem mais um ponto que eu já gostaria de chamar a atenção nesse momento. Com relação à tributação da renda mínima, que vai afetar os lucros e dividendos, então, detalhe, para você que pratica a sua atividade econômica como empresa. Em toda e qualquer empresa que tenha lucros e dividendos decorrentes de exercícios anteriores, reserva de lucro, né, que muitas vezes a pessoa não distribui, ela deixa lá na reserva, terá que deliberar até 31 de dezembro de 2025 e nessa deliberação constar que esses lucros serão distribuídos até 2028. Se ele não cumprir com essa diligência, ele poderá ser afetado e tributado com essa tributação da renda mínima. Então, assim, já de início, apesar desse cuidado e entender o que vai acontecer a partir do ano que vem, tem algumas obrigações a serem cumpridas até 31 de dezembro. Estou com o doutor Rodrigo Forcenetti, advogado, especialista em direito tributário. E, doutor, deixa eu perguntar uma coisa, saindo do aluguel, deixa eu ir para o cidadão comum. O cara está lá ouvindo o programa, o cara não tem imóvel para alugar, não está alugando, é isento de imposto de renda. A reforma tributária vai atingir onde o cidadão comum contribuinte? Perfeito. Agora nós vamos começar a explicar o que aconteceu. Primeiro a gente deu um recado muito importante e por que essa reforma ela vai afetar todo mundo, indistintamente. Ainda quem efetivamente não vai pagar esses novos tributos. Ele vai sofrer
a incidência desses novos tributos. No Brasil, Edmo, a gente sempre teve uma tributação sobre a renda, uma tributação sobre o patrimônio, uma tributação sobre o consumo e uma tributação sobre folha de salários. Estamos afetando, vou falar primeiramente dessa tributação do consumo. Estão saindo de cena o ICMS, que é um tributo estadual, e o ISS, que é um tributo municipal, e sendo substituído pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E os 3 impostos federais? E aí, os impostos federais, PIS, COFINS, o IPI e o IOF sobre atividade de seguros, sendo substituído pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Por que isso implica em toda e qualquer pessoa? Porque ao tributarmos, ao mudarmos a tributação sobre o consumo, quem que paga o tributo na última etapa? É o consumidor final. Então teremos uma afetação no preço de bens e serviços em decorrência desses novos tributos. Mas finalmente o consumidor, quer dizer, a hora que ele for lá comprar o pão dele, o cafezinho dele, ele vai pedir a nota fiscal e na nota fiscal vai estar lá especificado, olha, isso aqui é IBS, CBS, CBN, que é onde a gente está. Enfim, lá vai estar tudo especificado, ele vai estar sabendo direitinho o quanto ele está pagando. Esperamos que sim. Nesse primeiro momento, a partir do ano que vem, não. Por quê? Porque aí nós teremos um longo período de transição. O que vai acontecer? A partir de 2026, em 2026, ninguém vai pagar IBS e CBS. E não estou falando aqui do imposto seletivo, que é o famoso imposto do pecado, sobre bens e serviços que atingem a saúde, o meio ambiente, né? Bebida, todas essas serão afetadas. Isso aí nós vamos deixar meio de lado, né? E a contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Mas o IBS e a CBS, eles começam a serem aplicados em 2026 e eles só serão efetivamente considerados a partir de 2033. Até 2032, nós teremos a convivência desses tributos atuais com o novo regime. Transição. Uma transição. E essa transição ela é muito importante, porque como a mudança ela é drástica, nós teremos um aperfeiçoamento nesse período, uma calibração. Certamente teremos outras alterações legislativas. Que virão, inclusive, com as regulamentações. Exato. Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Dr. Rodrigo Forcinetti, advogado especialista em direito tributário. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o Bastidor CBN. Hoje nós estamos falando da reforma tributária que passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2026, está chegando aí. E o especialista em direito tributário, o Dr. Rodrigo Forcinetti, está trazendo para a gente esclarecimentos para a gente entender, porque é bem complexo o negócio. Bom, nós falamos do... Eu quero saber da cesta básica. Isso. Cesta básica. Isso diz direto ao povão. Quer dizer, a galera quer saber porque arroz, feijão, açúcar, como é que é? A cesta básica recebeu um tratamento específico dessa nova legislação, desses novos tributos. Tá? Não haverá incidência de IBS e CBS sobre produtos da cesta básica. Então, carne, arroz, feijão, os ovos, verdura, não entram, tá? Dentro dessa tributação. Os alimentos que não estão incluídos na cesta básica, eles serão tributados a uma alíquota. O governo ainda não divulgou qual é a alíquota, não temos uma lei estabelecendo qual é a alíquota, estima-se que fique em torno de 28%,
ou 28,5%, mas a tributação dos alimentos que não estão incluídos na cesta básica sofrerão uma redução de 60%. Então, se a alíquota for 28%, os alimentos serão tributados ali na casa de 11%. Mas o que é importante mencionar é que essa tributação dos alimentos que não estão na cesta básica, lembrando de novo, cesta básica não será tributada, tá? Ela não será em 2026. Ela vai ocorrer lá em 2033. Até lá, nós teremos a inclusão desses novos tributos de forma gradativa e a exclusão dos tributos hoje existentes, aqueles que serão substituídos. Mas onde isso afeta o cidadão como todo, é isso que eu estou mencionando. Você acabou de mencionar. Teremos uma afetação dos alimentos, teremos uma afetação do vestuário e a locação que eu mencionei agora há pouco. Então imagina se você, quem tem imóvel locado vai sofrer a tributação? Não, nem todos. Algumas pessoas estão fora desse novo regime. Então, alguns exemplos. Quem está no Simples, que é aquele sistema simplificado de tributação, a Constituição determina um tratamento favorecido. Quem está no Simples terá a opção de escolher se ele vai entrar nesse regime ou não. Produtor rural com receita inferior a 3.600.000 anos não entrará também. Eu acho que grande parte dos nossos ouvintes estão dentro dessa seara. E dentro das atividades imobiliárias, quem explora a atividade imobiliária, quem tem imóvel na pessoa física, no CPF, só será tributado no tocante às locações se ele tiver mais do que 3 imóveis e o resultado dessa locação for superior a 240.000 no ano. Então, quem está dentro dessa sistemática, ou seja, tem menos... Não vai sofrer. 3, não vai sofrer. Mas olha o perigo, Edmo, é aí que eu te falo. Então você que vai alocar um imóvel amanhã, você vai ter que perguntar para o locador quantos imóveis ele tem. Você vai ter que acompanhar a evolução patrimonial, porque imagina que você assine um contrato de 5 anos. Hoje, talvez o locador não seja contribuinte, mas pode ser que daqui 2 anos, 3 anos ele seja. E aí, você tem que tomar cuidado com o seu contrato, porque se ele se tornar um contribuinte do IBS, da CBS, ele vai repassar para você o preço da locação. Então, atinge a todos indistintamente. Todo mundo vai ter que conhecer um pouquinho de legislação tributária e saber até onde haverá uma afetação com relação às suas atividades diárias. Dentro dos meus medos iniciais desse programa, eu falei para o senhor que eu tenho medo. E mais um medo. A promessa é você, na produção, na industrialização, não ter o IPI, perfeito, não ter os impostos, ou seja, perfeito, tende a baratear o preço dos produtos, porque o IPI é um imposto caro e, teoricamente, o produto vai chegar mais barato lá na frente, mesmo com o IVA. Perfeito. E aí? Olha, não tem jeito. A indústria está comemorando e eu acho que de forma positiva. Eu tenho medo. Primeiro, e eu vou chegar aí, eu concordo contigo. Bom, primeiro, por que está comemorando? Tivemos uma simplificação? Sim. Nós estamos revogando, né, no final, lembrando que tem um período de transição, ao final nós teremos a revogação da legislação de 27 estados e a legislação do ICMS é muito complexa. É uma confusão histórica. É uma confusão histórica. Revogaremos a legislação de mais de 5 mil municípios com relação ao ISS, que é outra confusão também. Cada município legisla de um jeito, apesar de ter uma padronização nacional, tem uma série de especificidades. Nós estamos revogando todas essas legislações por uma centralizada. Apesar do IBS ser dos estados e dos municípios, a legislação será a mesma. Então nós vamos facilitar. Teremos uma nota fiscal nacional, teremos um cadastro único nacional. Então haverá sim uma grande simplificação. Agora, olha só como não é tão simples quanto parece. O IPI vai ser extinto? Não. O IPI vai continuar para quem concorre com a Zona Franca de Manaus. Como a Constituição deu um benefício para a Zona Franca de Manaus até 2073, para quem produz produtos industrializados e concorre com a Zona Franca de Manaus, ele continua pagando o IPI mesmo com a entrada desses novos tributos. E aí onde mora a minha preocupação, Ed?
nós já vivenciamos, não uma reforma drástica como essa, mas nós já vivenciamos algumas alterações legislativas. O ICMS, quando ele foi tratado na Constituição de 88, nós tivemos uma série de promessas de simplificação, de respeito à não cumulatividade. A não cumulatividade é para evitar a tributação em cascata e reflete no preço final. E quando veio a Lei Candir, em 99, a lei complementar... Deputado Antônio Candir. Isso. Não houve o respeito à Constituição que foi prometido. O PIS e a COFINS, tributos que pela Constituição deveriam, lá a Constituição de 88, incidir sobre receita, faturamento, afetava a indústria. E causou essa guerra tributária que hoje o tributo com o maior conflito judicial e administrativo é o PIS e a COFINS. E olha o que aconteceu. Todos reclamavam, principalmente a indústria, que nós teríamos que ter uma não cumulatividade no PIS e na COFINS, para evitar tributação em cascata, creditamento do que já foi pago nas operações anteriores. O que é que aconteceu? Um PIS e a COFINS que foi elevado de 3,6% para 9,2% e uma não cumulatividade totalmente deturpada, que gera uma série de litigiosidade. Então, precisa ter cuidado, sim. Nós teremos um longo período. Nós vamos calibrar certamente uma série de atividades, porque não adianta querer dizer que todos devem ser tratados da mesma forma. Que é a proposta. E não adianta. É a proposta, a né? própria Constituição ela tem um princípio maravilhoso, que é o princípio da isonomia. O que é que significa a isonomia? Tratar diferentemente os desiguais, na medida de suas desigualdades, para que eles sejam efetivamente iguais. Aos iguais. Então a igualdade é um resultado, Você mas sabe... eu tenho um processo. Então não adianta tratar toda a atividade igual. Vamos pegar a atividade imobiliária e o agronegócio. A indústria, via de regra, não estou generalizando, vou generalizar para todo mundo entender a linha de raciocínio. Eu compro um produto hoje, vendo amanhã, eu tenho uma dinâmica maior. No agro, eu estou plantando hoje para colher daqui 6 meses, daqui 12 meses, daqui 18 meses. Eu dependo de clima, eu dependo de condições externas. Na atividade imobiliária, eu estou edificando hoje, um loteamento hoje demora para você colocar a venda no mercado 10 anos. Para ser aprovado. Então, é gasto, e eu começo a ter a receita só depois de 8, 9, Exatamente. 10 anos. Então não dá. Então eu vou ter que calibrar. Já houve uma calibração, exemplo, a não tributação da cesta básica, o desconto nos alimentos que não estão na cesta básica, mas eu acho que nós passaremos por outras alterações legislativas. É aí que mora o perigo. Então o governo precisa entregar o que ele prometeu. Transparência, simplicidade, respeito ao contribuinte. E o medo que eu disse para o senhor, estou com o Dr. Rodrigo Forcinetti, advogado tributarista, especialista no direito tributário. E o que eu falo do meu medo pelo seguinte: isso aí depende de governo, não é? Não estou falando de direita, esquerda. Vamos também tirar o viés ideológico. Os técnicos falam. É isso aí. Em isonomia, olha, essa é a coisa mais igual. E os técnicos falam que os maiores e melhores países do mundo têm esse sistema de tributação no final, na ponta final, lá no supermercado, na padaria, etc. Tal. Qual que é meu medo? O meu medo é que nas regulamentações, que são muitas que estão por regulamentar, principalmente alíquotas, e o meu medo é que entra sempre os sedentos, né? Os ávidos, né? Vamos aumentar aqui, chega no Congresso, chega ali, não sei o que lá. Esse é meu medo. E o tempo vai mostrar isso aí pra gente. Edmo, perfeita a sua colocação. E o passado nos condena. Nós temos um histórico disso. Então, assim, eu sou a favor da reforma. Eu sou a favor da reforma, da forma como estava, da forma como estava o nosso sistema tributário não dava, mas eu tenho uma série de receios. É por isso que a gente precisa monitorar, nós temos que ter um cuidado, porque há um longo caminho pela frente. Eu acho que nós já começamos errado, apesar de entender que tínhamos que ter a reforma. Nós precisávamos começar com uma reforma administrativa, saber que tamanho... Saiu agora recentemente pesquisas divulgando o gasto que nós temos com pagamento de juros da dívida pública, o gasto que nós temos com o pessoal. E aí eu não estou falando do servidor que nos atende ali no balcão, estou falando do alto escalão,
que tem uma remuneração ou algumas vantagens, que ainda a gente precisa colocar essa conta e saber quanto custa isso. E na sequência nós viríamos com uma reforma tributária para saber o quanto que nós precisamos arrecadar. Então essa é a minha preocupação. Nós precisaríamos fazer o dever de casa, enxugar para saber efetivamente aquilo que nós precisamos receber. E nós só temos a agradecer, doutor Rodrigo Forcinetti. Eu estou aqui, que eu tenho mais 10 assuntos para falar com ele. Mais para frente nós vamos ter que fazer um outro programa, doutor. Porque aí, conforme for andando a coisa, a gente vai analisando, nós falamos isso, estamos vendo que virou isso, etc. Perfeito, e tal. Mas, por enquanto, nós queremos agradecê-lo pela gentileza de estar conosco nesse Bastidor CBN, nesse sábado. E esteja conosco sempre que puder, a gente vai ficar feliz. Meu amigo, é uma honra, uma grata satisfação poder participar. Sou seu fã número 1. Tá? E sempre que convidado, você pode ter certeza que estarei presente. Pessoal, sábado que vem você sabe, 11 horas da manhã, Bastidor CBN, é o horário da informação, da notícia, das pessoas importantes e interessantes que trazem os recados pra gente, tá bom? Então até lá e um bom fim de semana a todos. Bastidor CBN. Oferecimento Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida.